que vocês tiverem com problema de conexão, lembrando que essas nossas aulas ficam gravadas lá no YouTube, né, no nosso canal lá do direito, que todos vocês acessavam anteriormente, continue acessando, né, nas hipóteses aí de gravação das aulas, tá? Pessoal, só lembrando também que nesse final de semana eu encaminho o nosso trabalho do segundo bimestre, tá? Nós também teremos trabalho nesse bimestre, né, para apresentar. E a nossa data aí que foi estipulada é dia 16/6. Então, nesse caso, nós temos que tomar esse cuidado para apresentar o trabalho até o dia 16/6, tá? Essa informação veio agora essa semana e possivelmente amanhã eu já encaminho aí para o Givanildo, para o João Elísio, e não me lembro a outra pessoa, representante de sala, né? Eu sei que é o João Elísio, o Givanildo, e eles encaminham para vocês, tá? É a mesma forma, é uma resenha jurídica, mas só tomem a cautela de fazer mais caprichada, tá? Colocando lá nas normas da BNT, colocando citações doutrinárias jurisprudenciais. Não faça um resumo da minha aula, né? Eu percebi que muitos de vocês fizeram um resumo da minha aula, e não, o objetivo não é esse. O objetivo é que você pesquise na internet, num artigo, num livro. O tema que eu vou colocar, você pode encontrar em qualquer livro de processo penal, ainda que desatualizado, tá? Ainda que seja um livro antigo, você vai localizar esse tema. Então, não tem nenhuma, né, dificuldade em relação a isso. Só tome o cuidado, mais uma vez, que a nossa data vai ficar para o dia 16/6, tá? É uma data que foi estabelecida aqui pela instituição. Beleza, pessoal? Tranquilo? Alguma dúvida? Deixa eu ver aqui a Mariane Taquete e a Sara, também representante de sala. Isso. Mas cadê a Sara, que nunca está presente? Está presente aí, Sara? Cadê a Sara? Deixa eu ver aqui se a Sara está presente. Nunca vi a Sara aqui numa aula online, hein, Sara? O que acontece, hein, Sara? Você representante da sala tem que estar presente, hein, filha? Vou dar um toque nela para ela estar presente na minha aula, hein? Mas, enfim, eu encaminho, tá? A gente encaminha para ela. Ela anda com uns problemas, professor. Tudo bem, tá? Mas, enfim, eu só coloquei aqui, né, para estar presente. Não é se eu faço isso para o João Elísio, né, João Elísio? Tem que fazer igual para todo mundo, né? Então tem que cobrar aí, beleza? Quem vai chegando agora, a Rafaela, boa noite, beleza. Mas eu encaminho, então, né, para o João, para o Givanildo e para a Sara, esses trabalhos, e eles despacham para vocês. Ok, pessoal? Valendo lá os 3 pontos, é importante, tá? Então, mais uma vez, procurem, né, os artigos, né, procurem os livros mesmo sendo antigos, que essa temática que eu separei para vocês, vocês vão encontrar aí nas bibliografias. Ok? Beleza? De boa? Pessoal, então, sem maiores delongas, se vocês se lembram, estamos estudando a teoria das provas criminais. Se estiver acompanhando aí no slide, nós já vimos o item 1, ok? Já vimos o item 2, já vimos o item 3 e já vimos o item 4. Combinado? Chegamos até o item 4 aqui do slide, ó, provas ilícitas. E, inclusive, a temática que eu vou separar para vocês são provas ilícitas para fazerem o trabalho, tá? É por isso que esse assunto aqui tem muita coisa. Qualquer livro de processo penal, qualquer artigo relacionado a essa matéria, você vai encontrar, tá? Então, nós vimos até o item 4. Muito bem, muito bem. Se Deus quiser, né, Givanildo, faremos uma festa junina online. Bom, é algo novo, né, inusitado, mas podemos, enfim, pensar aí, quem sabe, a presencial também, né, mais cedo ou mais tarde, né, se não for junina, julina, agostina, setembrina, outubrina, novembrina, dezembrina, né, qualquer hora vai ter alguma festa aí, mas a gente combina assim, tá? E eu creio até porque eu creio que eu nunca fui numa festa aí com vocês, né? Nunca tive essa oportunidade de estar presente com vocês numa festa, mas se tudo correr bem aí, teremos esse gosto ainda. Ok, pessoal? Combinado? De boa? Bom, pessoal, só me confirme aí se está aparecendo o slide com o ponto número 4, por favor. Para quem está aparecendo aí, parou na terceira OBS de provas ilícitas. Exatamente isso, Mariane Taquete, exatamente isso, tá? Nós encerramos, então, o item 4 aqui do slide. Beleza? Então, para quem aparece, para a Ângela, né, para o Rodrigo, para o Jefferson. Então, nós vamos, pessoal, para o item 5 aqui, ó, ônus probandi. Então, no seu material, se vocês puderem, já coloquem aí o item 5 e vamos para o ônus probandi. Entre outras palavras, é o ônus da prova.
a quem compete provar no direito processual penal, tá? É a partir daí que nós vamos dar início aqui à nossa aula de hoje. Se o meu colacionador estivesse presente, eu ia pedir para ele colocar para nós o artigo 156. Alguém pode me ajudar aí colocando o artigo 156 do CPP aqui no chat da reunião? Já que o Iago, por enquanto, não está presente, pelo menos não vi ele até agora. Alguém consegue me ajudar? Quem pode? Alguém se habilita? Se alguém conseguir aí, eu não vai conseguir, eu vou ter que ler. Deixa eu ver aqui, vamos ver. Givanildo, ok, Givanildo. Será uma honra. Beleza. Opa, deixa conosco. Deixa com nós. Vamos estar presente, sim. Tudo correr bem, a gente vai estar presente aí. Obrigado pelo convite. Daí, pessoal, alguém consegue colocar para nós o artigo aí ou é difícil? Não? Ninguém se habilita? Ninguém consegue aí para ganhar um ponto na média? Igual o Iago que vai ser canonizado? Ninguém? Não? Ô, Yuri, obrigado, Yuri. Aí sim, Yuri. Obrigado, Jefferson também, muito obrigado, viu? Muito bem, de boa. Calma, professor, tudo bem, tô calmo. Tava fazendo isso, tudo bem, tô de boa, né? Eu tô tranquilo, eu tô sossegado. É que às vezes a gente, né, que a aula online, né, Rafaela, tem esse pequeno delay, tá? Então eu preciso da informação de vocês. Professor, tô fazendo, beleza? Tá de boa. A gente não vai brigar por isso, viu, Rafaela? Fica sossegada, tá? Mas aqui, tanto o Yuri como o Jefferson já me ajudou aqui. Beleza, tá? Então, vamos lá. Artigo 156 do Código de Processo Penal. A prova da alegação incumbirá a quem a fizer. Pessoal, essa primeira parte do caput do artigo 156, que é o que nos interessa, tá? Ou seja, quem alega tem que provar. É a mesma regra de ônus da prova do processo civil, do processo do trabalho, do processo penal. Via de regra, qualquer processo que você possa imaginar, você vai ter, né, esse dispositivo. Qual seja, quem fizer a alegação tem que provar. Se você diz que uma pessoa cometeu uma infração penal, você vai ter que provar que aquela pessoa cometeu, né, referido crime. Né? Se você diz que o agente estava em um certo local e ele pode ter cometido infração penal, você vai ter que comprovar que ele estava naquela localidade. Quando eu falo você, é no sentido do promotor do querelante, que são os autores de uma ação penal, seja ela pública ou privada. Mas para não ficar muito vago para vocês, vamos combinar o seguinte, ó. Aí nesse item 5, ônus probandi, lá na primeira flechinha, CPP artigo 156, escreva o seguinte. Estamos lá na primeira flechinha do item 5, tá? Então, se você puder, escreva o seguinte. Conforme a regra do caput do artigo 156 do CPP, conforme a regra do caput do artigo 156 do CPP, o ônus da prova, o dever de provar, tá? Então, o ônus da prova, o dever de provar, compete à parte que fizer a alegação. Compete à parte que fizer a alegação. Pois não? Devagar, professor. Tô de boa. Tô repetindo, viu, Ângela? Vou repetir, tudo bem. Não tem problema. Rápido, sim. Não tem problema, a gente repete. Então, vamos lá. Conforme o caput do artigo 156 do CPP, o ônus probandi, o ônus da prova, compete à parte que fizer a alegação. Compete à parte que fizer a alegação. Ok? Então, conforme esse artigo, o ônus da prova compete à parte que fizer a alegação. Aquilo que eu dizia para vocês.
Quem alega tem que provar. Ponto e vírgula. Complemente essa anotação, tá? Ponto e vírgula. Muito bem, muito bem. Ponto e vírgula. Diante disso, competirá. Diante disso, competirá. Então, vamos lá, 2 pontos. O que nós vamos fazer agora, pessoal? Nós vamos colocar o que compete à acusação provar, o que compete à defesa do réu provar. Porque se você ficar apenas nessa ideia de quem alega tem que provar, conforme eu disse, é muito amplo. Você não consegue vislumbrar na nossa matéria, o que cada parte tem que provar. Então, o que nós vamos fazer? Nós vamos dar para vocês quais são as situações que compete a cada parte demonstrar a prova da alegação. É isso que nós faremos a partir de agora. Combinado? Então, aí nos 2 pontos, coloque. Primeiro, acusação. Então, a partir depois dos 2 pontos, primeiro, acusação. Então, vamos ver o que compete à acusação provar. Quer ver que interessante? Vão escrevendo aí, vão complementando. Vão colocando aí. Então, acusação. O que a acusação tem que provar? Materialidade. Já explico o que é isso, tá? Materialidade. Autoria. Materialidade. Autoria. Participação. Materialidade, autoria, participação. Vamos parar um pouquinho aí para explicar para vocês. Professor, o que é a materialidade que compete à acusação provar? Sabe o que é isso, pessoal? O fato criminoso. Se a acusação disse que ocorreu um homicídio, a acusação, o promotor de justiça, ele vai ter que provar que aconteceu o homicídio. De que maneira? Dizendo que a vítima não tem mais vida, porque foi encontrado o cadáver dessa pessoa, ou que uma testemunha presenciou, a morte da vítima. A acusação vai ter que provar a materialidade, os vestígios deixados por aquela infração penal. Uma lesão corporal, então uma prova pericial vai comprovar os hematomas daquela lesão, uma agressão sexual, a prova pericial demonstra isso. Pra vocês terem uma ideia, no relativo às agressões sexuais, os denominados crimes de estupro, crimes contra a dignidade sexual, pensemos assim, essa agressão sexual, a perícia consegue atestar até 21 dias depois da prática da relação sexual. Então, até 21 dias depois, se fizer perícia, a perícia vai constatar a agressão sexual. Veja que interessante, tá? E compete justamente quem está acusando demandar essa perícia. Se não tiver essa perícia, não tem a prova. Se não tem a prova, este réu vai ser inocentado, porque competia à acusação demonstrar essa materialidade. A materialidade é a prova do fato criminoso. A mesma ideia se a acusação diz que o réu é o autor ou partícipe do crime. Lembre-se em penal geral que nós explicamos para vocês a diferença entre autoria e participação. Se a acusação disser que o réu é o autor, ou se disser que ele é partícipe, ela vai ter que provar. Mais uma vez, de que maneira, professor? Pelas provas admissíveis em direito. Por prova testemunhal, por vídeo, por documento, qualquer prova que demandar a comprovação da autoria ou participação ficará a cargo, de quem está acusando o réu. Brincando aí com vocês, tá? Para vocês entenderem isso melhor, é aquilo que se fala aí comumente, nos nossos meios aqui criminais. Quem tem que provar que o réu é a acusação. Quem vai dizer que o réu é a acusação. Se a acusação não conseguir provar que o réu é réu, porque é autor ou partícipe de crime, eu insisto, este réu vai ser absolvido, tá? Porque o ônus de provar compete à acusação. Ok, pessoal? Entendido até aí? Ok? Deixa eu ver aqui o Givanildo. Dicionário do latim, de encargo de provar. Expressão que deixa ao acusador o trabalho de provar. Acusação, exatamente isso. Muito bem, Givanildo. Exatamente isso, ó. Você já pegou aí o dicionário antes do professor Marco dizer,
Que legal, bacana. Então, compete à acusação o encargo, o ônus, o dever de provar, né, nesta ocasião. O que mais, professor, que a acusação tem que provar? Complemente essa anotação aí, tá? O que mais que a acusação vai ter que provar? Causas de aumento de pena. Causas de aumento de pena. Agravantes. Causas de aumento de pena, agravantes e qualificadoras. Causas de aumento de pena, agravantes e qualificadoras. Sabe quando você lê lá no crime de homicídio do artigo 121, parágrafo 2º, homicídio qualificado? Lembra que estudaram isso em Penal 2 aí, possivelmente no primeiro bimestre? Recordam-se disso? E era um dos exemplos do homicídio qualificado ter a vítima morrido, né, por meio de veneno, asfixia ou qualquer outro meio insidioso ou cruel. Recordam-se? Nesse caso, se, né, estamos alegando de que houve um homicídio qualificado, por meio destas situações, quem vai ter que provar é a acusação. A acusação vai ter que provar que a vítima foi morta por veneno, que a vítima foi morta asfixiada, que ocorreu um motivo fútil, que ocorreu um motivo torpe, e etc e tal, de que a vítima, né, foi morta por meio de explosivo, por fogo, foi colocada na fogueira, e etc e tal. Quem deve provar todas essas situações que, a grosso modo, levam a pena, aumentam a pena, elevam a pena base, aumenta a pena com agravante, ou aumenta a pena com causa especial, nesse caso, compete o ônus da prova por parte da acusação. De qualquer maneira, para aumentar a pena do réu, sempre que vocês lerem um artigo, né, lá no Código Penal, um parágrafo, uma linha, um inciso, dizendo que incide uma causa especial de aumento de pena, ou uma qualificadora ou uma agravante, quem vai ter que provar é a acusação. Então, não basta apenas alegar, entenderam? Aquilo que nós falamos, quem está alegando vai ter que provar. E a acusação tem esses ônus que vocês acabaram de anotar. Combinado, pessoal? De boa aí? Podemos seguir? Compreendido, sim ou não? Para mim seguir aqui, me dê um ok, tá? Vai que eu estou falando muito rápido, tá de boa? Vamos lá, podemos caminhar? Yes. Vamos ver quem responde. Sim, podemos? Não sei se o meu delay aqui tá difícil. Alguém me dá um ok. Tá de boa. Travou aí, pessoal? Pelo menos aqui para mim travou. Foi? Opa, agora vem a informação. Legal, pode seguir. Sim, sim, tranquilo. Sim, sim. Agora vem a informação. Beleza, tá de boa. Obrigado, Isabela. Então vamos lá. Eu acho que é a chuva, né? A chuva deixa a conexão lenta, demorada, né? Mas tranquilo. Pessoal, então agora vamos para a defesa, tá? Então coloque o número 2 e vamos para a defesa. O que compete à defesa do réu provar, tá? É isso que nós falaremos a partir de agora. Beleza? Então vamos lá. Defesa do réu. O que vai ter que provar? Excludentes de ilicitude, excludentes de ilicitude, de tipicidade, de culpabilidade, ilicitude, tipicidade, culpabilidade ou punibilidade. Então, repetindo, tá? Ilicitude, tipicidade, culpabilidade ou punibilidade. Qualquer uma dessas 4 excludentes, quem vai ter que comprovar é a defesa do réu. Pessoal, daí eu peço para vocês a compreensão que nós não vamos conseguir explicar o que é tudo isso, tá? Porque se você bem se lembra, isso é matéria de penal geral, e eu conversei com o professor de penal geral de vocês, e ele me garantiu que ele explicou tudo isso bonitinho. O que era, né, tipicidade, o que era ilicitude, o que era culpabilidade,
o que era punibilidade e etc e tal. Ele me garantiu, tá? Por sinal, uma boa pessoa, professor, gente boa pra caramba, né? Nossa, é um rapaz aí, né? Do bem, tá? Gostei bastante desse professor aí. E ele me garantiu que ele explicou para vocês que fizeram penal de geral com ele, né? Absolvo quem não esteve presente na nossa aula do ano passado, mas quem esteve presente, isso foi explicado tranquilamente. Ok, Yuri, a gente já vai chegar aí para vocês compreenderem, tá, Yuri? Muito bem. Então a gente já caminha aí. Então, só para vocês, né, mais uma vez fixarem, se for alegada qualquer excludente, quem vai ter que provar a defesa? Deixa eu dar um exemplo, então, só para não dizer que eu não dei o exemplo, tá? Imagine que o réu alega legítima defesa. O réu alega que atuou em legítima defesa. Ele, réu, por meio da sua defesa, por meio do seu advogado, vai ter que provar a legítima defesa. Por quê, professor? Porque é uma excludente de ilicitude. Qualquer excludente que ele tem para se livrar do crime, quem vai ter que provar é o réu, né? Então, legítima defesa, estado de necessidade, prescrição, que é uma extinção de punibilidade, anistia, graça, indulto, que extingue a punibilidade, princípio da insignificância ou bagatela, que exclui a tipicidade, né? Coação irresistível, que exclui a culpabilidade. Então, sempre que fizer alegação de qualquer excludente, quem vai ter que provar é a defesa do réu. Combinado? E mais uma vez, daí eu peço para vocês, né, quem puder, pegue o material do ano passado e relembre a respeito disso, tá? Que isso foi colocado ali para vocês de uma maneira bem bacana para vocês entenderem quando explicamos isso, né, em penal geral. Ok? E já aproveitando a pergunta aqui do Yuri, que mais que compete a defesa provar? Complemente aí na sua anotação, tá? Então a defesa também vai ter que provar, Yuri, os demais. Causa especial de diminuição de pena, causa especial de diminuição de pena, atenuantes, causa especial de diminuição de pena, atenuantes e causas privilegiadoras. E causas privilegiadoras. Que é grosso modo falando, né, Yuri? Seja uma especial de diminuição de pena, seja uma atenuante, seja uma privilegiadora, tudo leva a crer que a pena deve ser reduzida. E para quem se lembra, lá em penal geral, colocamos a diferença certinha entre o que é diminuir pena, o que é atenuar pena e o que é causa privilegiadora, tá? Então, repetindo, Otávio, né, se for uma causa especial de diminuição de pena, se for uma atenuante ou uma privilegiadora, diminuição de pena, atenuante ou uma privilegiadora, compete à defesa do réu provar. Ok, Otávio? Entendido aí? Compete à defesa provar. Quem vai ter que provar todas essas causas que reduzem a pena do réu vai ser o seu advogado. Compete a ele fazer isso. Vamos ver. Vocês se lembram, quando estudaram agora penal 2, a figura do homicídio privilegiado? O que era o homicídio privilegiado? Alguém se lembra? Alguém se recorda? Por favor aí, né? Isso, muito bem, Yuri. Se alguém puder aí, coloque para mim, o Jefferson, até mesmo Yuri, ou a Rafaela, tá? O parágrafo 1º do artigo 121 do Código Penal. Parágrafo 1º, artigo 121 do CP. Só o parágrafo 1º, por gentileza. Quem puder aí, então, eu aguardo. Tá, Rafaela, eu vou aguardar, de boa. Mas é um exemplo de um homicídio privilegiado, que compete, né, à defesa comprovar este privilégio. Parágrafo 1º do artigo 121. Obrigado, Yuri. Obrigado, Jefferson. Olha lá, ó. Se o agente comete o crime de homicídio impelido por motivo de relevante valor social ou moral ou sob o domínio de violenta emoção, logo em seguida à injusta provocação da vítima, o juiz pode reduzir a pena de 1/6 a 1/3. Essa redução de pena é uma causa privilegiadora, é o chamado homicídio privilegiado.
quando comete o crime por relevante valor, né, social. Olha, eu como pai da vítima, eu não gostei do estupro, né, de que minha filha sofreu, e eu vou e mato o estuprador para o bem da comunidade, para que a comunidade não sofra mais com aquele estuprador sem vergonha. Eu estou fazendo justiça pelas próprias mãos? Estou, mas eu estou sendo levado por um relevante valor social de acabar com esse estuprador, para que ele não tenha mais, né, que colocar em risco a sociedade, ou até mesmo no relevante valor moral, se ele apenas estuprou a minha filha e não coloca em risco a coletividade. Colocando em risco ou não colocando em risco, mas se a minha missão é acabar com esse estuprador, fazendo justiça pelas próprias mãos, e eu respondo pelo homicídio, eu vou responder pelo crime de homicídio. Porém, eu posso ser beneficiado pelo parágrafo 1º do artigo 121 do Código Penal. Qual vai ser a consequência? Eu vou ser condenado pelo homicídio, eu não tinha o direito de matar o estuprador, eu não tinha esse direito, mas eu matei e vou ter a pena reduzida de 1/6 a 1/3. É a mesma ideia, né? Matar um bandido perigoso perante a sociedade, ou está lá naquela velha discussão de bar, né? Aí a vítima começa a encher o saco do agente criminoso, dá uma provocada nele. Aí chega até um momento que a vítima vai e dá um empurrão nele. Aquelas histórias de empurra de bêbado. O bêbado não aguenta mais aquilo, chega lá e mata a vítima. Ele pode ser beneficiado também pela última parte aí do parágrafo 1º do artigo 121. A advogado do Brecht, né? Exatamente isso. O Daniel, né? É o caso do jogador Daniel, advogado dele, em uma entrevista fez esse comentário da violenta emoção. Isso foi tão, né? A situação foi tão ali, né? Digamos que extrapolou, que saiu de si lá o Brites e acabou, né, fazendo o que fez. Então é uma argumentação, tá, Givanildo? Mas aí qual que é o segredo? O segredo é que esse advogado aí da família Brites aí vai ter que provar que ocorreu essa violenta emoção. Exatamente isso, tá? É isso que estamos discutindo agora com vocês. Quem vai ter que provar, trazer testemunha aos autos, trazer provas a respeito de tudo isso é a defesa. Qualquer causa que diminua a pena, que seja uma atenuante ou que seja uma privilegiadora. Quem vai ter o ônus de provar é a defesa. Entendido, pessoal? Então, assim, ó, para vocês ficarem mais, né, mais entendidos em relação a esse assunto e ter uma noção mais objetiva. A acusação, ela vai ter que provar o crime e a autoria, bem como qualquer causa que aumenta a pena. Já a defesa, por sua vez, vai ter que provar a absolvição do réu ou qualquer causa que diminua a pena. Essa é a ideia que vocês acabaram de anotar. Exatamente isso que é o nosso ônus probandi em direito processual penal. Beleza? Pode cair na prova isso? Pode. Vai cair? Provavelmente. Por quê, professor? Porque eu vou fazer a prova. Só por isso, tá? Então é bem provável que isso seja questionado. Combinado? Alguma dúvida está aí? Caminhando? Vamos seguindo? Podemos seguir de boa? Tranquilo, pessoal? Então vamos para ali, ó, na segunda flechinha, princípio da proibição da autoincriminação, tá? Aqui no slide, princípio da proibição da autoincriminação. Que também não deve ser nenhuma novidade para muitos de vocês, tá? Já devem conhecer alguma coisa a respeito disso. Mas vamos deixar aqui mais técnico, né, a fim de que vocês consigam compreender, né, a regra aí, que é o que nos interessa. Então, o princípio da proibição da autoincriminação. Tem fundamento legal, professor? Tem. Constituição Federal, artigo 5º, inciso 63. Coloquei para vocês aí no bate-papo, ó. Artigo 5º, inciso 63 da Constituição Federal. Princípio da proibição da autoincriminação. Quem me ajuda aí? O que significa esse princípio? Vocês podem me ajudar, tá? Quem tem a informação, me coloque aqui, por favor, no bate-papo. Ou abra o áudio, fale também, não tem problema, tá? Quem me ajuda aí, por favor? Vamos lá. O que significa isso? Não é difícil, tá, pessoal? Nós já falamos a respeito disso anteriormente. Quem puder aí, por favor. Vamos lá, eu creio que alguém tem essa informação. Alguém se habilita? O que significa esse princípio?
Pode chutar, pessoal. Pode chutar, tá? Vai que você chutando, você acerta. Pode mandar ver aí. Pode mandar bala. Ninguém? Ou tá com um delay aqui para mim? Deixa eu ver. Deixa eu ver aqui o Yuri. O preso será informado dos direitos. Yuri, também. Mas é uma outra regra aí mais forte do que essa, tá? Uma outra regra aí. Se tiver mais alguém aí, pode chutando, pessoal. Vamos lá. Participação na aula hoje. Deixa eu ver o Rodrigo aqui. Não produzir provas contra si. Exatamente isso, viu, Rodrigo? Parabéns, viu? Uma salva de palmas para você. Deixa eu ver se eu tenho aqui. Deixa eu ver se está aqui. Onde é que está? Deixa eu ver. Deixa eu ver. Cadê o negócio? Eu tinha feito isso aqui hoje de manhã. Cadê? Cadê? Já que eu não estou achando, deixa eu ver o que eu coloco então. Eu vou colocar isso aqui, ó, um bolo. Pronto. Para dizer que é um parabéns para você. Gostou aí, Rodrigo? Legal, né? Eu tinha achado hoje de manhã a bater palma, mas não tá aparecendo aqui, viu? Tudo bem. Mas é o bolo aí, viu, Rodrigo? Parabéns. Pessoal, é exatamente isso, tá? Complemente aí no seu material, por favor. Complemente aí. Princípio da proibição da autoincriminação. Ou seja, ninguém é obrigado a produzir prova. Ninguém é obrigado a produzir prova contra o seu próprio interesse. Ninguém é obrigado a produzir prova contra o seu próprio interesse. Então é por isso, qual que é o interesse? O interesse é produzir prova ao seu favor, mas eu não posso ser obrigado a produzir prova contra aquilo que eu acho que não é interessante. Quer ver o exemplo típico aí? Inclusive do meu tempo, né, Givanildo? Do nosso tempo aí, acho que do Jefferson também, né, da galera aí, né, dos anos 80, 90. Quer ver o exemplo típico? A obrigatoriedade de se fazer o bafômetro. Já devem ter se deparado com uma situação dessa, né? É obrigado ou não é obrigado a fazer o bafômetro? Pessoal, de acordo com esse princípio, ninguém é obrigado, tá? Você faz se você quiser ou não. Tanto é que a lei, nos últimos anos, ela foi modificada para agora o bafômetro ser uma prova para comprovar que você não está embriagado. Então, hoje se faz o bafômetro para você comprovar que não está embriagado, porque a palavra do policial já vai ser suficiente para testar a sua embriaguez. O policial vai ver que você está cambaleando ou que está exalando um cheiro forte de álcool, etc. e tal, ele já tem a palavra suficiente. E você, por livre, espontânea vontade, faz ou não o bafômetro para confirmar se você estaria ou não embriagado. Agora, é claro, né? Isso, fé pública, exatamente isso. Ô Jefferson, o policial tem fé pública. E você faz o bafômetro justamente para isso, para provar se você realmente não está embriagado. É por isso que muitas pessoas que estão embriagadas não faz o bafômetro. Agora, o policial pegar lá o aparelhinho, a maquininha, enfiar na tua boca e fazer você soprar ali, né, para caracterizar a embriaguez, isso não pode, tá? Se isto acontecer, é uma prova ilícita. Nós vimos na aula anterior, vai gerar ilicitude da prova e essa prova não vai ser, né, admissível no processo. Tá? Então é por isso que, né, exatamente essa discussão. Tanto é que se vocês assistirem, verem, ouvirem, né, reportagens, vocês vão ver que a maioria das reportagens estabelece, né, de que o agente ele foi convidado, né, ele foi, né, solicitado pelos policiais para que fizesse o teste de bafômetro, e o agente acaba se negando. Quando ele se nega, não é que ele é o culpado inocente, ele tem todo esse direito, porque ele não tem o dever de fazer uma prova contra o interesse dele. Porque acompanhe comigo, né? Nesse caso, em tese, o agente ele vai responder pelo crime de embriaguez ao volante. É um crime do Código de Trânsito. E quem tem que provar que ele estava embriagado é quem vai acusar ele. Compreenderam o raciocínio? Então ele não faz a prova. Ele espera alguém provar lá que é a acusação que ele está embriagado. Porque se não tiver esta prova, ele vai ser inocentado. Aí as pessoas não entendem. Mas você, agora acadêmico de direito, tem que entender, tá?
Isso aqui é uma regra importantíssima, em homenagem ao princípio da proibição da autoincriminação. Deixa eu ver o Givanildo, em nossa época o legal era entortar placa de trânsito, de via preferencial. Mas na nossa época esse aparelho não era tão comum, esse tipo de exame, né? Poucos postos policiais tinham esse aparelho. E agora, né, agora aparece, né, Givanildo, parece formiga, né? Tem em qualquer lugar, verdade. No passado era difícil, né, ter esses aparelhos. Atualmente, a maioria aí das localidades com polícias, né, rodoviárias, estaduais, federais, até mesmo os agentes de trânsito possuem esses aparelhos, que tranquilamente nas blitz, né, se utilizam para fazer esses exames. Virou açúcar, né? Pois é, por isso que apareceram as formigas, mas é evidente, tá? Quer ver um exemplo, Givanildo, dos demais aí? Um exemplo dessa geração atual aí, da galera mais nova aí, geração do final dos anos 90, 2000, que é a geração de vocês aí, tudo bem que eu também utilizo, né? Mas é o exemplo atual. Qual que é o exemplo atual, professor? Isso aqui, ó, celular. Por quê? Imagine que você é parado por um policial e o policial quer obter as informações que, em tese, você tem no seu celular, porque ele desconfia que você esteja envolvido com a prática de uma infração penal. Aí, quando ele vai tentar obter a sua informação do celular, o seu celular está bloqueado. Será que você é obrigado a colocar lá digital para liberar o seu celular, ou até mesmo a senha? É o mesmo raciocínio que falamos aqui do bafômetro. É a mesma ideia. Você é obrigado ou obrigada? Não é. Não é. Você não é obrigado, obrigada, forçado a colocar senha para liberar as informações do seu celular, para que o policial venha consultar. Claro que isso é muito bonito na teoria, né? Porque na hora da vida real, na prática, os policiais nem sempre pedem, né? Acabam exigindo. É evidente, né, Jefferson, que eles possuem fé pública. E essa fé pública deve ser rebatida, né, infelizmente, pelo réu, para comprovar o contrário, para dizer que houve ali uma ilegalidade. Então, nesse caso, infelizmente, vai ficar a palavra oficial do policial, dizendo que, né, o agente criminoso espontaneamente, né, liberou o celular, liberou a franquia do celular para que fosse, né, ali, né, vistas as mensagens, etc. e tal, e o agente criminoso vai dizer que não, que foi forçado. Aí é onde vira o problema, tá? Mas é claro que se não conseguir provar, né, se for forçado, não tem o que fazer, né? Por ter sido forçado, isso. Então, a ilegalidade é justamente essa, tá? Mas eu insisto, o grande problema é se comprovar isso. A polícia vai dizer, não, né, ele, de maneira espontânea, liberou. Tudo bem, né? Em muitas ocasiões é isso mesmo, mas em outras ocasiões não foi bem assim a conversa. Então, isso é relativo, tá? Vai depender de cada caso. Mas os policiais de épocas passadas tinham uma cultura limitada e agiam de forma mais truculenta, verdade? Com o passar dos anos, os policiais evoluíram também, tá? Até porque, né, Givanildo, receberam novos treinamentos. Hoje, o treinamento que o policial ele tem é totalmente diferente do treinamento que ele tinha anos atrás. É justamente por conta disso que nós tínhamos essas arbitrariedades. Mas é isso, tá? Se vocês fizerem uma pesquisa jurisprudencial e doutrinária, vocês vão ver essa história do celular, né, no que se refere ao princípio da proibição da autoincriminação. Em resumo, ninguém é obrigado a dar informação. Informação de celular, né, deixar que entre na sua residência sem mandado, sempre por meio de ordem judicial, para ingressar na sua residência. Se não tiver, você não é obrigado a deixar ninguém entrar, e por aí vai, tá? É justamente para você, né, não fazer prova contra o seu próprio interesse. Ok, pessoal? De boa, tranquilo até aí? Alguma dúvida por enquanto? Se alguém tiver aí, pode se manifestar à vontade. Sim, hoje o treinamento é uma nova faculdade, né? Isso, inclusive os policiais, eles ficam em escolas de polícia, né, fazendo treinamento. Antes não, na verdade, antes nem concurso tinha, era uma mera nomeação por parte do governador, aí depois passou a ter o concurso, e mesmo com o concurso faz escola da polícia, tanto o policial militar, né, o policial federal, justamente para dar um treinamento. Porque, veja, né, possivelmente aí nós podemos ter policiais entre vocês acadêmicos, tá? Não me vem agora,
né, quem de vocês seja policial, mas enfim, mas sabe muito bem do que eu estou falando, né? Tinha o Guilherme aí, o bombeiro, que é policial no sentido, né, de ser militar, mesmo sendo bombeiro. Eu acho que o Joirton também, não sei se ele está aí hoje. Enfim, eu sei que alguns de vocês são policiais. E vocês que são policiais, né, sabem muito bem disso, né? Vocês vão ter, na vida profissional, que ter conhecimento jurídico, principalmente de penal e processo penal. E onde adquire esse conhecimento jurídico? Na escola de treinamento. É justamente ali na escola de treinamento que vai ser lhe passadas essas informações mínimas em relação à nossa matéria. É claro que para você, né, ter uma expertise nessa matéria, penal e processo penal, tem que fazer aí uma faculdade de direito e cursando esta disciplina. Mas é óbvio, né, que ali o mínimo de informação você vai ter. Ok, Joirton, tá presente aí, Joirton, legal. O Gerson, turma da manhã, verdade, beleza. Boa noite aí, Joirton, legal. Então, Joirton, você sabe muito bem do que estou dizendo, né? A escola policial é importante para dar essas informações básicas. Deixa eu ver aqui o João Elísio, o Iago e o Sonier são delegados. Que os dois não estão presentes, né? Para se defender. Mas é verdade, viu? E, evidentemente, sendo delegados, vão passar por um curso de formação, tá? Curiosidade, viu, João Elísio? Um curso de formação para delegado é mais ou menos aí 1 ano, tá? Quase 1 ano e meio para formação, né? Propriamente aí, né? Para a pessoa, né, tomar posse como delegado. Então, veja como é importante, além da formação em direito, ter todo um curso específico para atuar como delegado. Olha que interessante, tá? Então, para quem tiver esse interesse, e não basta apenas ser aprovado no concurso, vai ter que fazer o curso de formação também, que é depois da aprovação no concurso. Ok, então, beleza, de boa. Doutor Sonier, legal, né? Doutor Sonier, ei, delegado Sonier. Até a Polícia Federal evoluiu muito o treinamento. Eu lembro de flagrantes que eles faziam que eram descredenciados, né, pela devassa, por não ter cumprido certos protocolos e ações estabanadas, verdade. E, na verdade, todo o aparato policial evoluiu, como também evoluiu a sociedade, né, Givanil? Nós não podemos ficar com aquela ideia da polícia, né, de anos e décadas passadas. Até porque o crime também evolui. Então, a polícia deve acompanhar a evolução do crime. O bandidinho de 20 anos atrás era uma coisa, o bandidinho de 2020 é outra coisa. Então, a necessidade também de se evoluir, com treinamentos, né, e principalmente, né, Joirton, né, com estrutura, né, com equipamento. Porque o policial, ele tem que ter equipamento. Eu não sei se vocês acompanharam, viram aquele vídeo que está... Isso, tudo é uma constante evolução, Isabela, exatamente isso, tá? Tudo, qualquer área, tá? É a mesma coisa, o professor Marlon se forma em 2004 e vem dar aula para vocês de processo penal. Tá morto, não dá para dar aula, né? Se eu me formei em 2004 e não me atualizei para 2020. A mesma aula que eu dei ano passado já não dá para dar aula para vocês, entenderam? Porque tivemos alterações aí, né, durante o ano anterior. Então, é exatamente isso, tudo é uma constante evolução. Se alguém assistiu hoje os noticiários, hoje ou ontem, acho que foi hoje, tá? Enfim, vocês viram lá um policial em Foz do Iguaçu, um policial militar, que inclusive era aqui de Maringá, e foi deslocado para Foz do Iguaçu. Quando eu falo aqui de Maringá, porque eu estou em Maringá, tá, pessoal? Mas ele era de Maringá e foi para Foz do Iguaçu. E ele foi fazer uma abordagem de um cidadão que estava abastecendo um veículo num posto de combustível. Alguém viu esse vídeo aí? Aí, na hora que ele chegou para fazer a abordagem, o que o cidadão faz de dentro do veículo? Mete fogo no cara. Começa a atirar para tudo quanto é lado no policial. E esse policial, ele só não morreu porque ele estava usando colete, né? Estava usando ali a proteção do colete salva-vidas, né? Do colete ali de proteção, né? Do colete de balas, né? Para não, né, ter ali, né, a transfixação, né, do projétil. Ele está internado, enfim, sob cuidados médicos, mas ele só não morreu na hora porque ele estava ali protegido. E quem oferta esse equipamento? Quem estabelece aí o colete para ele? Quem dá uma arma, né, para ele utilizar? Quem dá uma estrutura para ele ter? O Estado. E se o Estado der uma estrutura deficitária, não tem jeito.
É por isso que agora faz sentido, tá? Por que que a polícia tem que ter uma viatura com motor eficiente, com um motor bom, com um motor potente? Porque para perseguir bandido com um motorzinho ou uma viatura pequena, não dá. Já imaginou for perseguir bandido, né, com, sei lá, um Renault Kwid 1.0? Não vai dar, né, pessoal? Estou exagerando aqui, brincando com vocês no exemplo, mas tem que ser, né? Uma caminhoneta, um S10. Você vê a polícia, né, federal, né, com essas SUVs mais modernas, etc. e tal. Então é justamente por conta disso. As Paraty chegavam a levantar, né? Verdade, era 1.0. Né, Givanildo? No nosso tempo, Ipanema, né? Lembra das Ipanemas, que eram as viaturas das antigas? Pois é, chegava arrepiar o negócio. Então é justamente por conta disso. A estrutura tem que ser dada. Se não der estrutura, não evolui. Se não evolui, paciência, né? Perseguir bandido, né, há 20 anos atrás, 30 anos atrás, era uma coisa. Perseguir bandido hoje, se vocês volta e meia assistem as reportagens aí na TV, né, do tráfico de drogas internacional, do contrabando de caminho nas fronteiras, vocês vão ver que que essas pessoas, esses traficantes, contrabandistas, eles são muito bem equipados. Né? Vocês viram, não sei se vocês viram uma reportagem, né, também há 2 semanas atrás, né, de policiais que foram, né, perseguir bandidos com lancha e a lancha da polícia não deu conta de perseguir a lancha, né, dos bandidos. Porque a lancha dos bandidos tinha um motor bem mais potente. Então, como é que vai se colocar para fazer, né, a segurança pública se é deficitário? Então, é nesse sentido, tá, pessoal? Isso é uma questão estrutural, justamente por conta aí da evolução. Então, se evolui o exame de bafômetro, se evolui, né, o acesso ao celular, se evolui a estrutura, o aparato policial, tudo é, conforme a Isabela, gostei da sua definição, uma constante evolução. Hoje, se não for 4x4, já era, né? Para subir. Imagina o Rio de Janeiro, eu estou dando exemplo, pessoal, aqui do nosso estado, tá? E imagine Rio de Janeiro, subir o morro, né, Jefferson? Se não tiver um 4x4, é um tanque de guerra. Já imaginou? Você vai subir o morro com Renault Kwid 1.0? Ah, para com isso, meu. Você nem volta. Você nem volta. Então, é por isso a importância de ter uma estrutura, né, adequada em qualquer área que vocês possam aí imaginar. Beleza, beleza, beleza. Né, ok, deixa eu ver aqui. Eu lembro de Givanildo, eu lembro de uma passagem. Givanildo, agora já foi, né? Deixa eu ver aqui, deixa eu ver. Os contrabandistas usavam um Passat e a polícia ia de Fusca. Era para acabar. Estão vendo, né? Então é isso aí, pessoal. Tranquilo, pessoal? De boa? Pessoal, nesse princípio da proibição da autoincriminação, anote uma OBS. Vocês pensam que não tem OBS? Só porque vocês querem, tá? OBS. O que significa OBS? Quem me lembra, por favor? O que significa OBS? Qual o significado da sigla OBS? Quem puder aí, responda para mim. Observação? Não. Vinícius Bernardes. Não. O mais importante é OBS? Não. Significa o Brasil solidário. É o Brasil solidário. É isso aí, vai cair na prova, o Brasil solidário. Eu ia falar outra coisa, tá, pessoal? Mas se eu falar outra coisa, possivelmente aqui o nosso Teams, ele vai ser cortado, tá? Eu ia falar outra coisa, mas eu não posso falar, porque senão se cai a nossa conexão. Mas se eu tivesse na aula presencial, eu falava outra coisa. Mas vamos lá. Então, o nosso Teams vai ser cortado aqui, e é o que a gente menos quer, tá? Então, significa OBS. Anota o seguinte. Vamos lá. Pois é. Anota o seguinte aí, pessoal. Se a acusação segurando a audiência, né, Jefferson? Sempre. Se a acusação não conseguir cumprir o seu ônus probandi, se a acusação não conseguir cumprir o seu ônus probandi, vírgula, bem como
bem como a defesa também não conseguir cumprir o seu ônus probandi, bem como a defesa também não conseguir cumprir o seu ônus probandi. Então, só para vocês entenderem, tá? A acusação tinha o ônus probandi dela. Lembra-se qual que era? Ela não conseguiu cumprir. Ela disse que o réu era réu, mas não provou. Ela disse que ocorreu o homicídio, mas não provou. A defesa também tinha um ônus probandi. Ela disse que o réu agiu em legítima defesa, mas não provou. Ela disse que o crime prescreveu, mas não provou. Então, tanto a acusação como defesa não conseguem provar o que estão alegando. Antes de vocês complementarem a frase aí, que agora vem a complementação, o que o juiz faz nesse caso? Se a acusação não consegue provar o que alega e nem a defesa. O que o juiz faz nesse caso? Segundo Yuri, pró-réu. O que significa então pró-réu, Yuri? Tudo bem, mas o que você quer dizer com isso? O que vai acontecer com o réu? Muito bem. O que acontece com o réu nesse caso? Você já me deu aí o fundamento. O juiz libera, né? Segundo o Jefferson, o juiz libera o réu. Gostei, viu, Jefferson? Tecnicamente falando, o juiz absolve, né? Então, complemente aí, pessoal. Complemente. Vírgula. Neste caso, gostei do liberar o réu. Neste caso, o juiz deverá absolver o réu. Neste caso, o juiz deverá absolver o réu. Absol, com L, tá? De absolver. Porque se for com R, de absorver, né, o réu está entrando no juiz. O que não é interessante para nós, tá? É absolver o réu. Em homenagem ao princípio do indúbio pro réu. Em homenagem ao princípio do indúbio pro réu. Ô Vinícius, absolver. Por favor, hein? Por favor, hein? O Jefferson também. Pelo amor de Deus, hein, pessoal? É assim, ó. Estão brincando comigo, né? Absolver. É assim, viu, galera? Com L, de Luiz. E não com R, tá? Se for com R, é outra conotação. Em homenagem ao princípio do indúbio pro réu. Pessoal, e se vocês se lembrarem, né? Isso, então. Não, mas é que eu brinquei, né? Eu brinquei que seria o absorver, mas não é o absorver, é o absolver, com L, de Luiz. Isso, beleza. Se vocês se lembram, eu falei sobre esse princípio na nossa, né, no nosso primeiro bimestre, que se não me falha a memória, foi o nosso último princípio, que foi a nossa primeira aula online, se não me engano, tá? Minha memória ela é meio fotográfica e foi isso aí. Se vocês se lembram, foi o nosso último princípio que nós tínhamos para examinar, que era indúbio pro réu, e foi na nossa primeira aula online. Ou seja, se o juiz ficar na dúvida entre condenar ou absolver o réu, porque não tem prova, agora faz sentido em relação ao ônus probandi, porque ninguém no seu ônus probandi conseguiu provar, o juiz aplica o indúbio pro réu. E eu deixei isso claro para vocês naquela aula, tá? Que eu vou repetir. O indúbio pro réu só se aplica lá na sentença, quando o juiz vier analisar se condena ou absolve o réu. Não tem indúbio pro réu antes no processo penal. Não tem no início, não tem no meio, não tem de maneira, né, na audiência intermediária, nada disso. Onde que o juiz vai aplicar essa história do indúbio pro réu? Quando ele tiver que proferir sentença e por não ter ali a convicção das provas que foram produzidas para condenar ou absolver o réu, ele vai ter que tender pela absolvição, porque ele possui uma certa incerteza daquilo que está sendo ali provado, porque ninguém conseguiu provar eficazmente. O juiz absolve o réu em homenagem a esse princípio. Tanto isso é verdade, ó, que vocês encontram essa regra lá no Código de Processo Penal, no artigo 386, inciso 7º. O fundamento legal do indúbio pro réu se encontra lá no CPP, no artigo 386, inciso 7º. Combinado? Tranquilo?
Podemos seguir aí, pessoal? Alguma dúvida sobre esse princípio? Nós falamos a respeito dele, tá? Lá no primeiro bimestre, mas agora falamos aqui também para vocês, né, em face, né, dessas nuances de não cumprir o ônus da prova. Beleza? Ok. Sim, adelante. Então vamos lá. Adelante. Nosso próximo item aí do slide, item 6. Sistemas de apreciação das provas. Vamos para o item 6. Sistemas de apreciação das provas. Beleza, beleza. Vamos lá. Galera aí presente, hein? Tô vendo aí que tem 23 na sala, tirando da minha pessoa, 22, hein? Se tiverem dúvidas, vamos falando aí, viu, pessoal? Quem tiver dúvida aí do pessoal, né, vai falando. Ô, Iago, tá presente aí, Iago? Conseguiu chegar agora aí, Iago? Ou já faz tempo que você chegou? Boa noite. É isso aí, Iago. Muito bem. Opa, tá falando com ele, 12:12. Se alguém, né, sabe o que eu estou dizendo, era o saudoso Pinga Fogo aqui de Maringá, apresentador do programa policial, né? Opa, tá falando com ele. Não sei se passava aí em Paranavaí o Pinga Fogo, tá? Mas ele foi muito famoso aqui em Maringá. Conhece o Givanildo? Chegou a conhecer o Pinga Fogo, Givanildo? Você que é a nossa enciclopédia humana? Não, o Givanildo, o Pinga Fogo não era da RIC, ele era da TV Bandeirantes, tá? Ele já faleceu. Quem foi para a RIC TV foi o que trabalhava com ele, o Salsicha, que agora trabalha na RIC TV, tá? Mas era o Pinga Fogo, isso aí. Cultura, hein? Que a aula de processo penal também é cultura. Interessante, viu? Mas vamos lá. Pessoal, nesse nosso item 6 aqui, nós temos os chamados sistemas de apreciação das provas. Ou seja, como é que examinamos uma prova no processo penal? Se vocês perceberem, eu coloquei 3 sistemas. Desses 3 sistemas, eu vou perguntar para vocês qual que prevalece no Brasil. Se é o primeiro, o segundo ou o terceiro. Eu vou passar um a um e ao final eu vou querer saber de vocês qual prevalece no Brasil. Cuidado, hein? Cuidado aí para você responder. Então, por isso, preste atenção em cada um deles para me dar aí a devida resposta. Ok? Vamos para o primeiro sistema aí, ó. Sistema da certeza moral do juiz. Sistema da certeza moral do juiz. Sistema da certeza moral do juiz. Verdade, Givanildo. Pinga Fogo, ele foi político aqui em Maringá. Foi. Depois de uns anos, depois de longos anos, ele só foi apresentador de televisão e rádio. Verdade. Isso aí, salvo engano, deputado estadual, se não me falha a memória, tá? Mas é verdade isso. Primeiro sistema, sistema da certeza moral do juiz. Complemente aí, conceito. Conceito. Conforme esse sistema, o juiz possui a discricionariedade. O juiz possui a discricionariedade para acatar ou rejeitar uma prova. O juiz possui a discricionariedade para acatar ou rejeitar uma prova. Vírgula. Inclusive, não tendo que motivar referida decisão. Inclusive, não tendo que motivar referida decisão. Muito bem. Pessoal, nesse primeiro sistema, a prova ela é apresentada para o juiz. Então, por exemplo, o réu leva para audiência uma testemunha e o juiz acata ou não acata, dizendo que ele concorda ou não concorda com a prova. Ele tem essa discricionariedade, ele é livre para fazer isso e não vai ter que dar nenhuma decisão. Se ele concordou ou não concordou com a prova, fundamentar o porquê. Ele não precisa fundamentar, por exemplo, se ele entende que a testemunha não pode figurar no processo. Ele não fundamenta o porquê que ele acha que a prova ela é ilícita. Por exemplo,
ele diz se acata ou não e não dá a devida fundamentação, a devida motivação. Será que o sistema brasileiro é assim? O juiz tem essa liberdade, essa discricionariedade para acatar uma ou outra prova e não ter que fundamentar nada a respeito disso? O professor Marlon, como advogado, leva para audiência uma testemunha, o juiz no processo penal ele não acata e não dá nenhuma decisão por que não quer essa testemunha nos autos? Será que no processo penal brasileiro é desse jeito? Será que é o primeiro sistema que estamos adotando? Sei não, hein? Vamos ver os demais, tá? Os outros dois. Segundo sistema. Podemos ir para o segundo sistema, galera? Estão compreendendo aí, sim ou não? Por favor, podemos ir para o segundo sistema? Sim? Beleza? Sim, sim, sim. Então vamos lá. Segundo sistema. Sistema da certeza moral do legislador. Então, para quem me responde aqui, obrigado, Isabela, Otávio, Rodrigo, Jefferson, Yuri, né? Sempre os mesmos, né? Cadê os demais aí? Então, ok também aí, viu? Importante. Vai ter um pontinho de participação. Vocês se lembram disso, tá? Nota da prova vale 6, um pontinho de participação e o trabalho vale 3, tá? No bimestre passado dei um para todo mundo. Nesse bimestre não, tá? Vou me lembrar de quem participa. E a memória minha na fotográfica, tá? Eu quero ver daí. Aí o pontinho vai fazer a diferença. É para aquele pessoal, né, que aparece de vez em quando, né? Que nem o Paulo. Cadê o Paulo aí? O Paulo aparece, né, uma vez na vida, né? Aí depois de 10 vezes ele aparece de novo. Assim vai, né? Tudo bem, viu, galera? Tudo bem. Ah, problema de internet. Hillary. Cadê a Hillary? Tá fazendo comida? Acho que não, né? Acho que hoje não tá fazendo comida, tá? Possivelmente eu, João Elísio, semana que vem, dia 12, dos namorados, né? Vai fazer um jantar especial, né, Iago? Bater uma panela diferenciada, né? Possivelmente, viu? Sem comentários, viu? Possivelmente. Mas faz parte. É isso aí. Sistema da certeza moral do legislador. Complemente. Conforme esse sistema, a lei cria uma hierarquia entre os meios de prova. A lei estabelece uma hierarquia entre os meios de prova. Vírgula. Devendo dessa forma, o juiz respeitar tal hierarquia. Devendo dessa forma, o juiz respeitar tal hierarquia. Pessoal, então veja que interessante. Lá no primeiro sistema, não tem hierarquia coisa nenhuma. É o juiz que decide qual que é a prova que ele quer, se acata ou não acata, qual prova, né, ele vai utilizar para condenar ou absolver o réu, se é uma testemunha pericial, não interessa. Já no segundo sistema, não. A lei diz quais são as provas e dá um valor para cada prova. Cria uma hierarquia. Provas que são mais importantes têm um valor mais alto e provas que são menos importantes têm um valor mais baixo. Por exemplo, a prova testemunhal vale 2 e a prova pericial vale 10. Nesse caso, o juiz ele vai ter que dar preferência para a prova testemunhal, para a prova pericial. Aquele fato que foi comprovado pela prova pericial tem mais valor do que o fato comprovado pela prova testemunhal. Então, eu já tenho uma hierarquia previamente estabelecida. O juiz apenas vai levar em conta esses valores de cada prova. Será que o nosso ordenamento, né, pátrio aqui do Brasil adota o segundo sistema? Eu tenho alguma prova aí que prevalece em relação, né, a outras? Tem uma força maior do que outras? Sei não, hein? Vamos ver. Terceiro sistema. Vamos lá. Terceiro sistema. Sistema do livre convencimento motivado.
Sistema do livre convencimento motivado. Complemente. Conceito. Conforme esse sistema, o juiz é livre para acatar. O juiz é livre para acatar uma ou outra prova. É livre para acatar uma ou outra prova, sem qualquer hierarquia entre elas. É livre para acatar uma ou outra prova, sem qualquer hierarquia entre elas. Vírgula. Porém, Professor, pois não. Pode falar, gente. uma ou outras provas. Me perdi depois. Isso. Então, repetindo, Ângela. Conforme esse sistema, o juiz é livre para acatar uma ou outra prova, sem hierarquia entre elas. Só fechar o áudio, por favor, Ângela. Sem hierarquia entre elas. Ok? Então, repetindo, tá? O juiz ele é livre para acatar uma ou outra prova, sem hierarquia entre elas. Porém, deverá motivar a sua decisão. Porém, deverá motivar a sua decisão. Se vocês perceberem, o terceiro sistema, ele é semelhante ao primeiro, concorda? Porque lá também o juiz, ele é livre para acatar uma outra prova, não tem hierarquia, nada disso. Mas qual que é a diferença do primeiro para o terceiro? No terceiro, o juiz vai ter que motivar o porquê ele quer a testemunha, o porquê ele quer a prova pericial, porquê que teve mais valor a palavra da vítima e não a palavra do réu. É justamente isso que ele vai ter que dar uma decisão, motivando o porquê que ele está acatando uma ou outra prova. Combinado? Aí eu pergunto para vocês, agora vem a pergunta, né, que eu disse que eu ia fazer. Dos três sistemas, qual o Brasil adotou? Qual prevalece no nosso ordenamento jurídico? Quem puder aí, me ajude. Vão falando aí, vão opinando aí. Deixa eu ver aqui. O Yuri, sistema do livre convencimento motivado. Deixa eu ver aqui o Vinícius, a última. O Jefferson, terceiro. O Rodrigo, motivado. A Emily, o terceiro. Ah, legal. Né? Deixa eu ver aqui o Givanildo. Ok, o José Borba, Jandai, deputado. Givanildo, já foi lá onde? Terceiro. Última opção, beleza. Ok, Givanildo, a última opção. Ângela, número 3. Então, pessoal, pode colocar no material, tá? Isso que é a participação, gostei, viu? Foi só dar uma chacoalhada aí e participaram, né? Então, podem colocar aí no material. O terceiro sistema é o adotado no Brasil nos termos... O terceiro sistema é o adotado no Brasil nos termos do artigo 155 do CPP. O terceiro sistema é o adotado no Brasil nos termos do artigo 155 do CPP. Então, quem respondeu é o terceiro, acertou corretamente, tá? Apesar de que os outros dois sistemas nós também podemos ter no Brasil. Mas aí eu combino com vocês, né, quando eu explicar, né, uma matéria que tem relação com esses dois sistemas, eu lembro a respeito disso para vocês. Porque se eu for parar para falar isso aqui agora, vai confundir vocês, tá? Então, numa prova simulada, que é o que interessa a todos nós, né, numa eventual prova de processo penal, objetiva, dissertativa, enfim, você responda que é o terceiro sistema, livre convencimento motivado. Porém, eu insisto em uma aula à frente, e eu vou falar para vocês, pessoal, lembram dos sistemas de apreciação das provas? Estão vendo aqui esse assunto? Sabe qual o sistema que é adotado? O da certeza moral do legislador. Sabe qual sistema é adotado? Da certeza moral do juiz. Aí eu vou exemplificar para vocês oportunamente a respeito disso, tá? É matéria lá para frente do terceiro e quarto trimestre. Chegaremos lá oportunamente. Então, para não ter nenhuma confusão,
fiquem com o terceiro sistema, que inclusive, né, Iago, é o que diz aí a redação do artigo 155, caput do CPP. O juiz formará sua convicção pela livre apreciação da prova produzida em contraditório judicial. É isso que é importante para nós, né, desse artigo 155 até essa primeira parte, uma vez que essa segunda parte do artigo 155 falamos lá no inquérito policial. Beleza? Deixa eu ver aqui o Givanildo. Professor, não utilizaram alguns desses nos processos do mensalão? O ministro Joaquim Barbosa não utilizou no processo? Exato. Tem tudo a ver, viu, Givanildo? Naquele caso lá, ele bateu o pé e disse que ele queria saber da prova, ele e o Joaquim Barbosa, e que não tinha conversa e não queria saber outra coisa, tá? Então, tem a ver, tem a ver. Tem a ver também, o Givanildo, com o tribunal do júri. Nós veremos isso, tá? Mas é para não confundir, tá, Givanildo? Aí eu combino com vocês mais à frente, para não ter nenhuma confusão a respeito disso. Ok, pessoal? Tranquilo? Mais alguma dúvida? Podemos seguir? Podemos caminhar? Yes? Yes, yes, yes? Sim? Galera, o que nós vamos fazer a partir de agora? Nós vamos começar a estudar as espécies de prova que eu tenho no CPP. Lembra que eu falei para vocês que eu tenho espécies no Código de Processo Penal e fora do Código de Processo Penal? O cão farejador era uma espécie fora do CPP? A interceptação telefônica é uma espécie fora do CPP? Verdade. Mas nós vamos ver a partir de agora as espécies que eu tenho no CPP. Ou seja, se vocês pegarem o Código de Processo Penal do artigo 158, aí no slide, ó, reparem, do artigo 158 ao 250, ele traz para nós quais são as espécies de provas que poderemos utilizar em um processo penal, conforme a autorização do próprio Código de Processo Penal. Mas eu insisto, tá? Naquela nossa aula anterior, eu também mencionei para vocês que outros meios de prova, ainda que não elencados no CPP, também poderão ser utilizados. Porém, eu quero ser insistente aqui. Vamos ver a partir de agora quais são os meios que eu tenho no CPP. Bacana? Para nós começarmos, qual é o nosso primeiro meio aí? Prova pericial. Então, a nossa primeira modalidade de prova, de acordo com o CPP, é a prova pericial. Artigos 158 a 184. Só para não assustar ninguém, professor, nós vamos ver todos esses artigos, do 158 ao 250, do 158 ao 184? Claro que não. É humanamente impossível, tá? Se vocês fizerem a matemática básica, tem aula na terça-feira que vem, aí tem aula na outra terça e na outra quinta, e aí encerra, né, a nossa atividade e já começam as provas, tá? Segundo bimestre. O calendário aí, depois, não sei se vocês têm informação, já começam as provas segundo bimestre. Então, não dá para ver, tá? Poderíamos ficar aqui um bimestre falando disso? Poderia. Dava para ficar um bimestre, tá? Esqueça, por exemplo, a matéria de competência. Vamos imaginar que tivéssemos iniciado sobre provas criminais. Nós veríamos em um bimestre inteirinho essa questão aqui de prova criminal com as espécies e não esgotaríamos. Mas a gente não vai fazer isso até porque a gente não tem tempo suficiente. O que eu vou fazer? Eu vou pegar cada uma das espécies de prova e vou comentar os pontos mais importantes. É isso que nós faremos, tá? Combinado, pessoal? De acordo? Podemos ir para a prova pericial, ok? Beleza? Então anotem aí, conceito de prova pericial. Então, se você puder, anote o conceito. A prova pericial é um exame. A prova pericial é um exame realizado por uma pessoa. É um exame realizado por uma pessoa que tem conhecimentos técnicos, ou científicos a respeito de um certo fato. Conhecimentos técnicos ou científicos a respeito de um certo fato.
um conceito aí bem simples para vocês entenderem o que é uma perícia. E aí me ajude, tá? Qual que é o nome dessa pessoa que tem conhecimento técnico ou científico sobre um fato? Qual que é o nome? Quem puder, escreva aí para mim, por favor. Perito. Muito bem, é o perito, tá? O perito é aquele profissional habilitado para examinar fatos, né, conforme a visão técnica científica que ele possui. Então, é justamente, né, o perito. Não sei se vocês se lembram, o ano passado, para quem estava presente, nós tivemos aquela nossa semana jurídica na faculdade o ano passado, e se vocês se recordam, veio um perito de Maringá, né, para palestrar para vocês lá na faculdade, para explicar como que era, né, o trabalho dele. Né, palestra top, inclusive eu estava na sala, né, coordenando o trabalho naquela oportunidade. Então, se vocês se lembram, ele deu uma aula de perícia absurda. Olha o conhecimento que aquele cara possui. Como é que ele tem esse conhecimento, professor? Porque ele foi treinado, ele tem um conhecimento técnico, científico a respeito daquilo. Então, é o perito médico legista, é o perito que entende se a assinatura ela é falsa ou verdadeira, é o perito que examina vestígios e etc, etc. Né? Vale muito a pena, né, para quem tiver essa vontade, né, de assistir uma palestra aí de peritos, tá? Vocês imaginem, né? E falamos em tecnologia, vocês imaginam, né, pessoal, Givanildo, os demais, como que a perícia era feita há anos atrás e como ela é feita hoje, né? Nem se compara. Uma prova pericial realizada de anos atrás e realizada hoje, hoje a modernidade, a evolução, ela é absurda, né? Já começa, né, por aí. Não tem como comparar, né? Quais são as técnicas utilizadas para verificar manchas de sangue, quais são as técnicas para examinar um cadáver, a medicina também evoluiu, etc e tal. Então, é justamente por conta disso que é um profissional habilitado. Só que daí, cuidado, viu, galera? Pessoal, acompanhe comigo, hein? Muito importante isso que eu vou dizer agora, hein? Acompanhe. O perito criminal, o perito aqui da nossa área de penal, é um perito concursado, é um perito oficial. Para ele ser perito, ele tem que ser aprovado em um concurso público. É por isso que ele integra a polícia científica. Aqui, ó, polícia científica. É o nosso perito oficial, é o concursado. Aquele perito que deu palestra para nós o ano passado, ele é aprovado em concurso público. Diferentemente do processo civil e do trabalho, que o juiz nomeia peritos. Né? Mesmo pessoas que não são concursadas, lá no âmbito civil trabalhista, são nomeados, né, para atuar numa perícia. No processo penal, não. No processo penal, é o perito concursado, salvo se não for possível ter o perito concursado. O que na prática é complicado, porque se lembram, para quem estava presente na palestra desse perito ano passado, que ele falou que ele atendia mais de 50 municípios da região para fazer a perícia? Alguém se lembra disso que ele falou? Que ele atuava num raio de 400 quilômetros? Lembra disso ou não? Pois é. Então, hoje, pessoal, dificilmente nós teremos aí a figura, né, de peritos nomeados no direito penal, tá? Eu insisto, é o perito oficial, é aquele perito concursado. Que onde está o delegado Sonier aí, o delegado Sonier, né? Naquele mesmo concurso para a Polícia, né, Civil do Paraná, para delegado, também tem um concurso para perito papiloscopista, que é o perito para fazer esses exames de assinatura, né, essas perícias, né, mais, digamos assim, né, menos complexas comparando com uma perícia médico-legal, tá? Então, isso daí foi justamente, né, a ideia para que ocorra o concurso público. Pode ser que no passado nós tivemos peritos que ingressaram sem concurso público, mas desde a CF de 88 é apenas por concurso público, tá? Deixa eu ver aqui o Givanildo. Foi suspenso esse concurso? Foi, Givanildo? Não estava sabendo, tá? Foi suspenso? Para mim que estava, né, que as inscrições se encerraram, né, segunda ou terça e ele ia acontecer, mas se foi suspenso, não estou sabendo. Ele atendia um monte de município, né, Jefferson? Verdade. Eram 50 municípios, era um raio, né, de 400 quilômetros que ele atendia.
Isso, Badão Palhares é um dos peritos, né, mais renomados, né, no Brasil, mas era um perito, né, nesse caso aí que deu uma polêmica envolvendo, né, o PC Farias. A galera aí mais nova nem sabe o que estamos falando, mas ocorreu aí, né, no governo Fernando Collor de Mello, né, Givanildo? Que era aquela ideia lá do tesoureiro, etc e tal, que era o PC Farias, que apareceu morto, depois deu um rolo todo, e aí depois descobriu que ele não podia ter sido morto daquela forma, e já desconfiaram, e foi lá uma investigação polêmica. Pessoal, ok até aí? Ficou claro o conceito? Vamos ali para a segunda flechinha, ó. Exame de corpo de delito. Se vocês puderem, anota o seguinte: exame de corpo de delito. Escreva o seguinte: o exame de corpo de delito é uma espécie de perícia. O exame de corpo de delito é uma espécie de perícia realizada para as infrações penais que deixam vestígios. Realizada para as infrações penais que deixam vestígios. Nos termos do artigo 158 do CPP. Nos termos do artigo 158 do CPP. Se você puder aí, Iago, Jefferson, Yuri, colacione para nós o artigo 158, nos termos do artigo 158 do CPP. Então, esse é o exame de corpo de delito. É uma perícia que todo crime que tem vestígios, nós temos que fazer esse exame. Tanto é, ó, que o 158 aqui, colacionado pelo Yuri, agora pelo Iago, tá? Ele deixa muito claro para nós. De que maneira, professor? Né, quando a infração deixar vestígios, será indispensável o exame de corpo de delito, direto ou indireto, não podendo supri-lo a confissão do acusado. Pessoal, não tem discussão. Se é um crime que deixa vestígios, tem que fazer o exame de corpo de delito. Professor, o que é isso? Uma perícia. Será feita uma perícia para examinar esses vestígios. Imagine o homicídio. Qual que é o vestígio de um homicídio? Um cadáver. Tem que ser feita uma perícia no cadáver. Qual que é o vestígio de uma lesão corporal? Os hematomas. Uma perícia nos hematomas. Qual que é o vestígio de um estupro? Agressão sexual. Uma perícia, né, nessa agressão sexual. Qual que é o vestígio de uma moeda falsa? O dinheiro que foi falsificado. Uma perícia para testar se aquele dinheiro é ou não falso. Entenderam? Todo crime que deixa vestígios tem que fazer este exame de corpo de delito. Mas qual é o nosso problema? O nosso problema é que o artigo 158 disse para nós que esse exame de corpo de delito possui duas espécies. Quais? Direto ou indireto. Anote. Anote aí no seu material. O exame de corpo de delito poderá ser. O exame de corpo de delito poderá ser. 2 pontos. Primeiro, direto. Primeiro, direto. Então vamos lá. O que é o exame direto? Complemente. É a prova pericial propriamente dita nos vestígios. O exame direto é a prova pericial propriamente dita nos vestígios. É a prova pericial propriamente dita nos vestígios. Pessoal, o exame direto é o exame de corpo de delito. É a perícia sendo feita nos vestígios. É um perito examinando os vestígios. Que é aquilo que até então vocês sabem sobre o exame de corpo de delito. É a perícia. Combinado? Por quê? Porque o indireto é diferente. Quer ver que legal? Indireto. Então, segundo, indireto. Complemente. Indireto, que é aquele que será feito quando o exame direto
que é aquele que será feito quando o exame direto não puder se realizar, quando o exame direto não puder se realizar, porque os vestígios desapareceram. Porque os vestígios desapareceram. Entenderam a diferença? O direto é a prova pericial. São os peritos examinando os vestígios. O indireto não tem a prova pericial, porque os vestígios desapareceram. Então, repetindo, tá? O exame indireto é aquele, né, realizado quando o exame direto não puder ser feito. Então, o exame indireto é aquele realizado quando o exame direto não puder ser feito porque os vestígios desapareceram. Ok, Ana? Ok? Beleza. Yuri, exatamente é o caso do goleiro Bruno. Professor, né, como é que eu entendo isso? Quer ver que interessante aí? Onde está o fundamento legal do exame indireto? O exame indireto vocês encontram lá no artigo 167 do Código de Processo Penal. O exame indireto é o artigo 167 do CPP. Quem puder aqui, por favor, colacione para mim, né, o artigo 167, por gentileza, o Iago, Yuri, Jefferson, por favor. Artigo 67, obrigado. O Yuri disputando agora com o Iago, né? Quem colaciona primeiro, mas beleza. Vou ficar aqui com o Yuri, viu, Iago? O Iago, chegou atrasado aí, vou ficar com o Yuri, tá? Não sendo possível o exame de corpo de delito, né, por haverem desaparecido os vestígios, que é o direto, né, a prova testemunhal poderá suprir a falta. Pessoal, o exame indireto é aquele que a testemunha vai ser utilizada. Então, por exemplo, não tem o cadáver da vítima, mas como o fato foi presenciado por uma testemunha, essa testemunha é a prova, é o exame de corpo de delito. A palavra que ela se manifestar já vai ser suficiente para atestar, né, os vestígios deixados pela infração penal. Então é justamente isso, que daí entra em cena o caso do goleiro Bruno. Mas lá no caso do goleiro Bruno, se vocês se lembram, não tinha prova testemunhal. Não tinha isso. E daí, professor? Foi feito o exame indireto? Foi. De que maneira? Anote uma OBS aí, pessoal. OBS. Segundo o STJ, o artigo 167 do CPP, segundo o STJ, o artigo 167 do CPP deve ser interpretado extensivamente. Deve ser interpretado extensivamente para abranger outros meios de prova que não apenas a prova testemunhal. Deve ser interpretado extensivamente para abranger outros meios de prova que não apenas a prova testemunhal. Entenderam? Então, agora para nós, pessoal, é exame indireto, a prova testemunhal, manchas de sangue, fios de cabelo, dentes, unhas, roupas sujas de sangue, ou aquilo que puder se enquadrar como prova que possa levar, né, a crer de que em tese ocorreu o crime, né, por meio aí dessas, né, constatações, se caracteriza como exame indireto. Respondendo aí a sua indagação, né, deixa eu ver quem foi perguntou para mim, o Yuri. Respondendo, Yuri, a sua indagação, o goleiro Bruno, ele foi condenado em razão do exame indireto, porque o corpo da Elisa Samúdio desapareceu, então o direto não pôde ser feito, ok? Ele foi condenado porque no veículo dele foram encontradas manchas de sangue e fios de cabelo dela, o que se constatou, juntamente com outros elementos indiciários, de que ele tinha tirado a vida daquela moça, daquela menina. E como consequência, se entendeu que era um exame indireto. Foi justamente por conta disso
que ele foi condenado. Né? Ou seja, por uma interpretação extensiva do artigo 167. Eu sempre digo para vocês, né? Nós passamos aqui um terceiro ano para compreender justamente essa história da prova criminal. O que não dá para logo de cara nós aplicarmos lá no primeiro ano de direito, né? Como é que a gente explica isso lá no primeiro ano de direito? Porque como é que a gente vai chegar à conclusão do que é prova direta, indireta, exame? Então, é justamente agora chega à conclusão para vocês entenderem por que o caso do goleiro Bruno manteve-se, né, na sua condenação e ele, evidentemente, sofreu lá, né, a pena e está cumprindo pena até hoje em razão da morte daquela menina, que nunca o cadáver foi encontrado. Isso vale para qualquer situação, né, que deixa vestígios, o exame indireto poderá ser utilizado. Né, se não for possível, evidentemente, fazer o exame direto. Beleza, pessoal? Entendido aí? Boa? Alguma dúvida? Compreenderam? Sim ou não, por favor? Beleza? Sim, 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 sim.